Paula. Boa noite, Dani. Boa noite, família Sei. Então, eu também baixinho. Paula, qual o horário mesmo da nossa reunião aos domingos? Vamos lembrar pro pessoal. Começa às 19h30, pessoal. Então, chega um pouquinho antes pra gente estar conversando, se reunindo, né? Às 19h30 está iniciando o nosso grupo. Já ir entrando na presença do Pai, né? Nós gostaríamos de lembrar também que nós somos uma igreja em células. Se você ainda não participa de uma célula, procure um de nossos líderes. Nós temos várias células, tanto aqui como em outras cidades também, né, Paula? Se você faça parte de uma célula, e tem sido uma bênção de Deus esse momento que passamos em união com nossos irmãos, né, Paula? É verdade. E também, pessoal, essa sexta-feira, né, vai ter a oração. Vai ter a oração com a célula do pastor João Fábio e do Tom, né? É isso, né? Às 19 horas aqui na igreja. Então, estejam aqui, é um momento de muita bênção. Verdade. Nós gostaríamos de cumprimentar também nossos visitantes, sejam bem-vindos e vocês voltem mais vezes. Vamos ficar especial, estou muito feliz com o pessoal de União Nova que está aqui. Voltem sempre a casa de vocês, estou muito feliz que vocês estão aqui, viu? Que bênção. Vamos nos colocar de pé nesse momento? Vamos orar ao Senhor. E nesse momento eu quero orar por famílias. Que você coloque a tua família diante do Senhor. De repente o teu marido que está aqui hoje, a tua esposa, os teus filhos. Que nessa hora você interceda, falando pelo nome deles, clamando ao Senhor, para que eles possam te acompanhar. E se de repente você tem a bênção de estar com a tua família toda aqui, agradeça ao Senhor e ore por alguém, por alguma família, que você vai ser bênção de Deus, instrumento de Deus para trazer para a nossa igreja. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada família que é representada. Deus, eu quero profetizar toda sorte de bênçãos espirituais. Quero profetizar saúde. Quero profetizar a presença do Senhor. Pai, nesse momento, as pessoas que estão aqui, que ainda falta algum de seus familiares, eu clamo a Ti para que a salvação chegue dessa família, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus traga o convencimento a esse coração. E que eles possam estar aqui em unidade com suas famílias, Pai. Que o Senhor traga mais e mais famílias aqui da comunidade, porque nós sabemos que o Teu coração pulsa por algo, por famílias, Senhor. Nós queremos abençoar todas as famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Amém. Como Antônio, vamos também para algum dor, algum solidário, ou algum parente que também está enfermo em casa, que a gente esteja com as nossas intenções dessa pessoa agora, a gente está orando e Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco aqui de cada irmão debaixo da tua presença, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, levando cura, Pai, levando libertação, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, Pai. Que toda enfermidade caia por terra nesse momento, Senhor. Que seja desligado, Pai, dessa terra, seja qualquer dor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Que nesse momento, Pai, a pessoa sinta, Pai, a sua mão, Pai, sinta a sua cura, Pai, sinta o seu poder, Pai. Em nome de Jesus. Agora deixamos vocês no período da vontade. Queria passar para vocês a importância de nós estarmos aqui hoje cultuando o Senhor. Tem muita gente que não sabe a diferença do culto para uma reunião. Cultuar o Senhor é um momento de oferecer adoração exclusivamente a Ele. Por isso que é importante nós estarmos aqui aos domingos cultuando o Senhor. O que você veio oferecer ao Senhor esta noite? O que você veio oferecer ao Senhor esta noite? Você veio apenas fazer uma lista de pedidos daquilo que você precisa.
Mas não é isso a série, a essência do culto ao Senhor. Culto eu estou para oferecer a adoração exclusiva. E nós, nesse momento de oferta, nós temos a oportunidade de oferecer um pouquinho do que Deus tem dado para nós. Você já pensou se nós fôssemos cobrados pelos livramentos que o Senhor nos dá? Já pensou se nós fôssemos cobrados por todas as curas e libertações que o Senhor proporcionou, por todas as orações respondidas? Então eu gostaria, eu estava lendo esse versículo, que está lá em Salmo, se você quiser acompanhar, conferir, Salmo 116, 12, que diz assim, preste atenção e avalie você e Deus nesse momento. O salmista diz assim: e darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Vou ler novamente. E darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Pensa agora, Senhor, nesse momento de oferta, você tem a oportunidade de oferecer uma oferta não obrigado, mas por resposta de gratidão à tua vida. Resposta por aquilo que Deus tem feito na sua vida, mesmo com teus erros, tuas mentiras, tuas falsidades, teus tropeços. Deus tem cuidado de você. O Senhor não faz acepção de pessoas e nem de circunstâncias. Darei ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito para comigo. Não há como retribuir a Deus. Mas podemos expressar a nossa sincera gratidão. Sua oferta é uma resposta de amor. Queridos, olha que maravilhoso. A sua oferta é uma resposta de amor. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele se agrada quando nós obedecemos ou ofertamos por amor. E é para o quê? Para que o seu reino seja expandido aqui na terra. Você ofertando, não importa o valor, você está dizendo: Senhor, eis-me aqui, obrigado por tudo que Deus fez na minha vida. Se coloque de pé nesse momento, meu amado. Se você separou a sua oferta, coloque diante do Senhor. E você que não trouxe, você de repente não veio preparado, fique de pé e ofereça a tua vida, ofereça a tua atenção, tudo aquilo que for ministrado nesse altar. Ofereça a tua vida, Senhor. Eis-me aqui, como eu sou. A palavra de Deus diz que venha como está, mas não para que você fique como está, mas que você tenha uma vida transformada. Feche teus olhos agora. Deus, nós te agradecemos. Oh Deus, te agradecemos e reconhecemos, Senhor, que sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado para cada um de nós, com cada um de nós. E sabemos, Senhor, que nós não temos que retribuir, mas podemos, Senhor, te agradar, oferecendo, Senhor, nesse momento, tendo a oportunidade de ofertar a Ti, para que essas ofertas, Senhor, reverberem, Senhor, na expansão do Teu reino aqui na terra. Por isso nós abençoamos a cada um. Senhor, prepara cada coração, prepara cada mente, mas que eles entendam que estamos aqui para Te cultuar, para Te adorar em espírito e em verdade. Nós te agradecemos, Senhor, nosso muito obrigado por cada vida, por cada visitante, que ele entenda, Senhor, do que eu tenho para te oferecer nessa noite. Ofereça aquilo que você tem, porque tenha certeza, os ouvidos do Senhor estão atentos
a sua oferta nesta noite, em nome de Jesus. Assim que eles estiverem entoando o cântico, você saia e ofereça aquilo que você tem de melhor para Deus, em nome de Jesus. Meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será quem encontrará. É na terra, quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será quem encontrará. É na terra, é na terra. Amém, a paz, queridos. Eu dei uma saidinha uns 2 domingos, já estava com muita saudade de vocês. Que bom que estou aqui de volta, que bom que estou revendo cada um de vocês. É muito bom a gente estar em família. Amém? Eu queria que agora, nesse momento, você fechasse seus olhos e você estivesse falando comigo. Graças a Deus para estar ministrando ao teu coração. Queridos, antes de eu preparar essa palavra, eu tinha esquecido que era eu que pregava e falei, Senhor, me socorre. Só que Deus já tinha falado comigo sobre esse assunto. E quando eu fui procurar, foi o primeiro assunto que veio diante de mim. Então eu sei que Deus quer falar com você. Então eu quero que você preste bastante atenção. Porque algo Deus vai falar com você nessa noite. Quantos creem, diga amém. Queridos, Deus fala. Se nós estivermos dispostos a ouvir, Ele vai tocar naquilo que nós estamos necessitando. Talvez não no que nós queremos, mas naquilo que nós necessitamos. Então feche os seus olhos para mim. Senhor, muito obrigada porque estamos aqui mais um domingo para cultuarmos a Ti, para darmos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, eu sei que Tu és um Deus que fala, Tu és um Deus que trabalha no coração, na mente, nas emoções de cada pessoa. Portanto, Senhor, através do Teu Espírito, Tu conheces as necessidades de cada um que está aqui nessa noite. Tu conheces cada coração. Portanto, o Espírito Santo esteja falando ao coração de cada um, que eles possam receber a palavra e que ela seja rema e que seja revelada para o louvor da Tua glória. Nós ordenamos que todo pensamento ruim, todo espírito contrário saiam em nome de Jesus e nós declaramos que nesse lugar somente a voz do Espírito de Deus está livre para falar aos corações, no nome de Jesus. Querido, abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, verso 7, que vai ser o que nós vamos estar trabalhando aqui nessa noite, principalmente a parte B do versículo 7. Hebreus, capítulo 4, versículo 7, diz assim: outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Vamos repetir? Diga, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Queridos, desde que nascemos, somos levados a nos preocupar com o tempo. Claro que o bebezinho nem percebe, né? Esperamos o aniversário. Quantos aí gostam de fazer aniversário?
ano, nós esperamos as festas. Se você estuda, você espera a formatura. Ou é só eu que faço essas coisas? Você não faz? Você faz também. Não é verdade? Nós sempre esperamos por algo. Agora nós estamos no início do ano, mas quantas festas virão? Páscoa, né? E outras festas vão acontecer durante esse ano de 2026. Então, nós somos educados, ensinados a estarmos sempre esperando alguma coisa. Você quer ver? Quando você era criança, o que as pessoas normalmente perguntavam para você? Ou você, o que você pergunta para a criança? O que você vai ser quando crescer? Não é assim? Tem umas que respondem grande. Né? Mas aí quando você é adolescente, você já está pensando, os que gostam de estudar. É claro, quem não gosta está pensando numa profissão. Os que gostam de estudar estão pensando no quê? No quê? Na faculdade que vão fazer. Aí eles chegam à idade de jovens. Opa, já estão fazendo faculdade, ou já estão exercendo a sua profissão, cada um escolhe algo, não é verdade? Então, eu já fiz a minha faculdade, eu já tenho a minha profissão. O que eu estou querendo? Aqui está o Zante, está o Luiz, estão tudo nesse desejo. O que um jovem que já está fazendo faculdade ou que já terminou quer, Zante? Casar. Eu sei que quer. Né? Aí já está pensando em casamento. Aí a pessoa casa. A Dani, eu lembro quando a Dani casou. Aí a pessoa casa. O que se pergunta? O meu filho está nessa agora. Quando vão vir os filhos? Não é assim? Quando vão vir os filhos? O que nunca fiz sem pergunta. Aí vem os filhos. Qual é a preocupação? Qual será o futuro dos meus filhos? Não é isso? Mamãe não fica pensando nisso? Será que meu filho vai estudar? Vai ser alguma coisa na vida? E aí nós envelhecemos. E nós começamos a relembrar o passado. Vira para a pessoa que está ao teu lado e pergunte para ela. E o presente? Onde fica? Você percebe que nós fomos educados, a nossa sociedade e as pessoas foram educadas a viver ou do futuro ou do passado e nunca do presente? Queridos, Jesus conhecia esse comportamento do homem. Nós temos dificuldade em viver o presente. Jesus, ele conhecia tanto esse comportamento humano, mas ele conhecia também o coração do Pai. O que o Pai pensava a esse respeito. Você quer ver? Abra a tua Bíblia em João, capítulo 13, verso 27. Aqui eu vou falar de uma conversa que aconteceu com Jesus, e essa conversa se deu com Judas, o que traiu Jesus. Judas estava sob influência de demônios. E Jesus então chega a ele estava a ponto de trair Jesus. Mas Jesus conhecia o tempo do Pai para a sua vida. E Jesus também conhecia o propósito que o Pai tinha acerca dele. Então olha o que ele fala para Judas nesse momento. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Jesus fala assim, Judas, não me atrapalhe, não demore, faça o que você tem que fazer, porque Jesus conhecia, diga, os propósitos do Pai. Jesus sabia que tinha chegado o tempo dele ser revelado, dele ir para a cruz, dele morrer por cada um de nós e nos dar vida eterna. Quantos têm vida eterna aí? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Esse foi o propósito de Jesus.
Jesus não queria atrasar os planos do Pai para a sua vida. Sabe por quê? Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Repita comigo. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Queridos, tudo fez Deus formoso em seu tempo. Entenda uma coisa: o Senhor confiou a você um tempo que se chama hoje. Diga, hoje. Esse foi o tempo que o Senhor confiou a nós. Jesus sabia disso. Jesus conhecia o seu propósito, o tempo para o qual ele tinha vindo na terra. E muitas vezes nós não conhecemos o tempo de Deus e não percebemos aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, através do tempo que se chama hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Você não pode mudar o teu passado. Você não tem poder para isso. O que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. Não dá para mudar. Não tem como. Eu vejo alguns casamentos tendo problema porque as pessoas ficam querendo que o marido mude o passado e não muda. O que passou, passou. Se você fez coisas boas, glória a Deus. Se você fez coisas ruins, você vai ter o quê? Vai ter as consequências do teu ato. Mas mudar o passado, você não muda. Deixa eu te falar mais uma coisa. Por mais que você sonhe, por mais que você profetize, só se o Espírito do Senhor te revelar, mas você não conhece o teu futuro. Quantos aqui podem falar, eu sei o que vai me acontecer amanhã? Você pode até achar que algumas coisas vão acontecer, mas exatamente o que vai acontecer, tu não sabe que sim. Você não pode saber o teu futuro, mas o presente Deus te deu para que você possa agir. No presente, você pode mudar as consequências do teu passado. E no presente, você pode plantar para ter um futuro melhor. Quantos entendem isso? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Tudo fez Deus formoso a seu tempo. Hoje, Deus faz tudo formoso para você. Quantos recebem isso? Diga amém. Queridos, eu vou contar uma história que está escrita lá em Atos, capítulo 26. Eu vou relatar somente a parte do versículo 28. Se você quiser abrir, pode abrir. É a história do rei Agripa. É a história que nos ensina que nós não devemos viver dessa maneira. Nós não podemos tomar as posições e as decisões que ele tomou. Querido, a palavra de Deus diz que Paulo foi preso. E Paulo, então, teve a oportunidade de pregar o evangelho ao rei Agripa. Quem era o rei Agripa? O rei Agripa é, como muitos de nós, conhecedor da palavra. Ele conhecia a palavra. Ele conhecia os profetas. Aliás, ele não só conhecia, como ele cria. Paulo fala, olha, Agripa, eu sei que tu crê nos profetas. Então ele era um homem de conhecimento. Sabe, queridos? É muito bom ter conhecimento. Mas conhecimento em si só não muda a vida de ninguém. Você pode ser até PhD, não sei o quê. Mas se você não aprender a viver pela fé, se você não crer, nada do que você faz dará resultados para a vida eterna. Você entende isso? O rei Agripa tinha muito conhecimento. Mas chega lá no capítulo
fala para Paulo assim, quando Paulo fala tudo aquilo que Deus fez em sua vida, as mudanças poderosas, o poder do Senhor, ele fala: Paulo, por favor, mais um pouquinho e eu me torno cristão. Para de falar, Paulo, senão tu vai me convencer. E eu não quero ser convencido. Eu quero continuar com a vida do meu jeito. Eu sei que os profetas são verdadeiros. Eu sei que o que tu fala com certeza é verdadeiro, porque eu tenho conhecimento. Eu sou amigo do Evangelho, mas eu não quero esse Evangelho para a minha vida. Eu não quero essa mudança em mim. Fala para a pessoa que está ao teu lado: quando Deus só tem uma pessoa, tem que haver mudanças. Não tem jeito. Esse negócio do Evangelho que não tem mudanças não é Evangelho. É ilusão, é utopia, é qualquer outra coisa, mas não é Evangelho. O Evangelho muda a vida daquele que crê. Você que teve a sua vida mudada pelo poder do Evangelho, pela palavra viva de Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor. O Evangelho traz mudanças. Nosso problema, queridos, é que muitas vezes, mesmo que já passamos por algumas mudanças, nós queremos viver na zona de conforto. Sabe qual é a zona de conforto? É aquela zona que eu nunca me posiciono. Eu estou sempre indo com a galera, indo atrás do vento, mas eu nunca tomo uma posição. Eu vou na igreja, mas eu nunca me torno uma pessoa que faz a diferença. Eu estou na minha família, mas eu nunca me torno boca de Deus dentro da minha casa. Eu estou na escola, mas as pessoas não sabem que eu vivo e que eu amo e que eu pratico a palavra viva do Deus vivo. Quem está me entendendo no raciocínio? Essa é a zona do realismo, zona de conforto. Eu conheço tudo, eu sei tudo, mas eu não tomo posição. Eu vivo esperando os resultados, esperando que Deus me abençoe, esperando que Deus mude a minha vida, esperando que Deus mude a vida da minha família, dos meus filhos, das pessoas ao meu redor, mas eu nunca tomo posição. Eu estou sempre do mesmo jeito. Querido, eu quero te dizer nessa noite que nós precisamos entender que os resultados são fruto de trabalho, são fruto de posicionamento, são fruto de entrega. Vou repetir: os resultados são fruto de decisão, de trabalho e de entrega. Ninguém tem resultados favoráveis se não houver uma dessas coisas na sua vida. E a entrega e a posição, ela é feita em que tempo? Diga: hoje. Hoje. Você sabia que até o esperar em Deus é uma decisão que teremos que tomar hoje? Até esperar é uma decisão. Não tem como caminhar com Deus se não tomamos decisões, se não nos posicionamos. Olha o que diz Salmos, capítulo 40, verso 1. Eu amo esse salmo. O salmista diz assim, não precisa abrir não, eu sei esse salmo de cor: esperei pacientemente no Senhor. Quando que ele esperou? Diga: hoje. Ele tomou uma decisão de esperar a vontade de Deus em sua vida com paciência. Não é de qualquer jeito. O salmista fala: esperei com paciência no Senhor. Aí veio o resultado. E o Senhor se inclinou para mim. Ou seja, o Senhor trouxe a resposta. A obra tem que ser feita hoje. Querido, você que está aqui não vai poder dar desculpa para Deus. Porque eu estou te falando que é hoje.
o dia de você tomar decisões, posição. Os resultados, quando você se posicionar, virão amanhã. Nós precisamos aprender a agir por fé. Sem fé é impossível, meu irmão, caminhar com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu fui naquele descente, quem sabe o que é o descente? Faz assim com a mão. E eu não estava querendo ir não, queridos, porque eu estava cansada, tinha viajado 4 horas de carro. Saí de Santa Catarina até Curitiba. Nós viemos desde Porto Alegre de carro. E eu já estava muito cansada, eu não estava querendo ir. E eu fui pela fé. Quando eu pisei naquele lugar e que eu vi o que estava acontecendo ali, o Senhor falou para mim assim: quando que vocês vão aprender a ter fé? Eu falei: Senhor, eu não acredito, 50 mil pessoas te adorando. Isso não é coisa de homem, só Deus pode fazer isso. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Queridos, estádios de futebol cheio, abarrotado. As pessoas em volta estavam todas falando, até no hotel em que ficamos, os que não conhecem a Jesus estavam comentando. Gente, eles ficaram lá o dia inteiro, das 10 da manhã às 10 da noite, adorando, louvando, orando, exaltando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. E Deus falou para mim: vocês não caminham por fé. E naquela hora Deus me deu uma visão de todos os estádios do Brasil, cheios de pessoas convertidas, adorando a Jesus. Você crê nisso, querido? Eu falei: Deus, isso é impossível. Eu falei: porque tu não tem fé. Mas eu sou o Senhor, eu reino, e se eu quiser, não tem lugar que vai ficar vazio, porque o meu poder move céus e terra na vida daquele. Aplauda o Senhor. Ele viu um Maracanã cheio de pessoas adorando ao Senhor Jesus. O povo acha que esses estádios foram construídos para o futebol. Estão enganados, porque pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Queridos, nós precisamos aprender a crer, a agir de acordo com a nossa fé. E no tempo certo, os resultados virão. O fruto do nosso trabalho virá. Posso ouvir um amém? Eu vou contar uma outra história. Hoje eu estou contando as histórias para vocês. Não como o Luiz Felipe, que é cheio de cultura. As minhas são mais simples. O Luiz já falou, né? Mas eu é mais simples. Vamos lá. A outra história que eu quero contar para vocês está lá em João capítulo 9. É do cego de nascença que teve a cura da sua visão e que ele teve que se lavar no tanque de Siloé. Quem lembra dessa história faz assim. Eu acho essa história tremenda, queridos, porque esse rapaz era cego. Jesus passa, faz logo e coloca nos olhos dele e diz assim: vai ao tanque de Siloé e lava, né, os teus olhos. Presta atenção nisso, querido. Jesus podia na hora falar: está curado, veja, e ele sair vendo, sim ou não? Mas por que Jesus não fez isso? Porque muitas vezes Jesus não faz da forma como nós pensamos, mas é da forma como Ele quer. Ele trabalhou na fé daquele rapaz. Aquele rapaz cego teve que ir cego, procurando, tateando, até encontrar o tanque de Siloé. Eu já tive o tanque de Siloé. E aí ele teve que depois pegar a água, e sempre muitas pessoas naquele tanque, ele teve que empurrar as pessoas e ir lá, lavar o seu rosto, e só depois ele viu. Você está entendendo o que eu quero dizer? E o mais interessante nessa história
que os poderosos, os conhecedores da palavra, confrontaram aquele rapaz. Como é que pode? Você era cego. Você está mentindo. Chama tua mãe que eu quero saber se você era cego mesmo. E quem fez isso em você? Ele falou, um homem chamado Jesus. E aí eles falaram assim, mas como ele fez? Olha, ele fez assim, ele fez lodo, colocou nos meus olhos, quando eu ia ao tanque de Siloé, eu me lavei e agora eu vejo. Aí eles falaram, como que você pode dar glória a um pecador? Aí ele fala, ele responde, se ele é pecador eu não sei. Eu só sei uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Querido, esse é o Deus que transforma a vida daquele. Esse é o Deus que abre os olhos daqueles que são cegos. E eu quero te dizer que muitas vezes nós não somos cegos fisicamente, mas espiritualmente estamos cegos e não conseguimos entender o que o Deus poderoso está nos mostrando. Não conseguimos ver aquilo que está diante dos nossos olhos, mas por causa da nossa incredulidade, nós temos os nossos olhos espirituais fechados. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está aqui para trazer a cura dos teus olhos espirituais, para que tu comece a ver e para que você faça o que Ele diz. Vai lá, obedeça, faça alguma coisa e o milagre virá. Queridos, nós vemos isso também na vida de Josué. Josué, lá no capítulo 3 do livro de Josué, ele pega uma nação muito complicada, que rodou 40 anos no deserto e que não entrou na terra da promessa por causa da sua incredulidade, por causa da sua rebelião, por causa da sua teimosia. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, muitas vezes as bênçãos de Deus não fluem por causa da nossa teimosia. Porque teimamos em fazer as coisas da nossa forma, teimamos em fazer do nosso jeito, e achamos que Deus tem que aceitar aquilo que nós achamos o correto. Assim começou a religião. Quando me perguntam, pastora, você é religiosa? Eu digo, não, eu nem gosto de religião. Sabe por quê? Porque a religião nasceu desse jeito. Caim inventou a religião. Diz que religião é religar a Deus. Eu vejo mais religião separando a pessoa de Deus. Cheia de dogmas, cheia de rituais, mas não pergunta ao coração de Deus o que realmente lhe agrada. Caminhar com Deus é agradar. É fazer o que está no coração dele. Isso é caminhar. Queridos, e Josué pega uma nação problemática. Se ele não fosse um homem de Deus, ele já fugiu. E lá no capítulo 3, ele fala o seguinte, olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Qual a lição que nós tiramos? Santificai-vos. Tome uma posição hoje. Tome uma posição agora. Tome uma decisão hoje de viver a vida de Deus, porque amanhã, com certeza, as maravilhas virão sobre a tua vida. Você pode aplaudir ao Senhor? Primeiro, se posicione. Segundo, a bênção. Você tem problemas para separar o tempo para Deus? Comece a separá-lo amanhã, hoje. Você tem problemas em orar? Comece a orar hoje. Você tem problema em dizimar, em ofertar? Comece a fazer isso hoje. Tome a decisão hoje. Você tem problema em perdoar alguém? Perdoe hoje. Perdão é decisão. Perdão não é sentimento. Eu tomo a decisão e depois o sentimento vem. Mas se eu não tomar a decisão, os sentimentos
nunca virá. Você sabe que precisa de mudanças? Tome a decisão de mudar. Que dia? Qual é o dia que nós podemos, que o Senhor confiou a nós? Diga, hoje. Você foi chamado para evangelizar? Quantos aqui foram chamados para evangelizar? Comece, tome a decisão. Hoje. Você precisa obedecer a Deus em alguma direção que Ele tem te dado. Comece que dia? Hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez para você, para que o formoso de Deus possa acontecer na tua vida. O que tens para fazer, faz-o agora. Olha, queridos, Eclesiastes nos ensina essa mesma lição. Você pode abrir. Abra lá em Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo 1, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A pessoa não lança o pão sobre as águas e quer achar. Meu filho, se tu não semeia, tu não colhe. Se tu não se posiciona, nada acontece. Ai, por que Deus não me responde? Deus está falando, por que, cabeção, que tu não toma uma posição? Por que tu não faz nada para que a minha bênção possa vir sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família? Olha lá no versículo 4. Não vou ler o texto todo não. Em casa, depois você pode ver que esse texto é maravilhoso. Olha o 4. Quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Já pensou? Eu não sei agricultura não, mas o agricultor todo dia sair e ficar olhando, será que vai dar certo? Será que não vai? A Bíblia diz que quem faz isso nunca vai colher frutos. Ele tem que ir lá e tem que plantar a semente dele e crer que Deus vai fazer o resto. Você está entendendo? Olha o 6. Pela manhã semeie a tua semente. À tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. E o versículo 9, e eu vou ler só o final, porque ele vai falar sobre muitas coisas ali. Mas no final do versículo 9 ele diz o seguinte: sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te pedirá conta. Deus vai te pedir conta do teu futuro na urna. Deus vai pedir conta do teu presente. Porque é no presente que você pode agir. Com que você tem gastado mais o teu tempo, filho? Precisa me responder não. Só pergunta para você mesmo. Com que você tem gastado mais o teu tempo tão precioso que Deus confiou a você, chamado hoje? Glória a Deus que vocês estão gastando o tempo de vocês adorando a Deus, e isso é precioso do Senhor Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 7, verso 13, que foi um verso que eu comecei. O que aconteceu com os que por incredulidade não entenderam o tempo de Deus e endureceram os seus corações? Você quer ver? Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Eu acho que eles estão passando aqui, né?
estar lendo. Pode ser que a tradução esteja um pouco diferente, mas é assim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os nossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram. Eu falei para vocês sobre o deserto, né? Me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Não herdaram a promessa. Não entraram nas bênçãos de Deus. E aí o texto continua: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, quando todos os dias, repita, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que a incredulidade fez com toda uma geração? Fez eles perderem as promessas de Deus e entrarem no repouso, na bênção do Senhor. Queridos, nós vamos ver essa mesma mensagem. A Bíblia é tão tremenda que ela vai confirmando aquilo que é falado em vários livros. E você vai ver que lá em Mateus capítulo 25 o Senhor confirma isso aqui. Isso aqui está escrito em Hebreus, mas Mateus nos conta uma história que eu já contei várias vezes aqui para você e você não precisa abrir, que é a história das 10 virgens, que vai mostrar que 5 delas se endureceram, como o povo no deserto se endureceu. E essa história aqui está falando da igreja, está falando de mim, está falando de você, igreja do Senhor Jesus. Quantos são igreja do Senhor? Diga amém. As 10 virgens eram igreja. 5 delas eram conhecidas como loucas. Sabe por quê? Ouviam e continuaram do mesmo jeito. Elas achavam que o óleo que elas tinham estava bom, era o suficiente, ia dar mais um noivo. E elas não tinham mais óleo para poderem entrar no repouso de Deus, na presença de Deus. Quantos estão entendendo? Faça assim com a mão. Mas 5 delas entraram na companhia do rei, porque elas foram conhecidas como prudentes. Qual a diferença delas? Elas eram prudentes, porque elas estavam preparadas. Diga, preparadas. Elas conheciam o tempo hoje de Deus. Elas sabiam que elas precisavam estar preparadas em todo o tempo. Repita comigo. Em todo o tempo. E esse em todo o tempo se chama hoje, se chama agora. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Óleo é unção de Deus. Óleo é presença do Espírito Santo. Irmão, a presença do Espírito Santo, a presença do Deus vivo, não pode faltar na tua vida. Roupas limpas, fala de santidade. Vida na presença de Deus e unção não pode faltar em você. Quantos estão entendendo? Deu uma salva de palmas a vocês. Já estou chegando ao final. O que Deus tem te pedido?
E qual a resposta que você tem dado? Senhor, amanhã eu faço. Senhor, eu não estou preparado ainda. Foi o que as loucas falaram, né? Espera um pouquinho, eu vou lá pôr o óleo, aí já era tarde demais. Ou, vou deixar para depois, eu sei que Deus está me incomodando, mas eu vou orar depois. Quando der tempo, eu faço o que eu tenho que fazer. Qual a resposta que você tem dado ao Senhor? Você sabe o que Deus pediu. O que você tem falado? Abre a tua Bíblia agora em Tiago, capítulo 4, verso 14. Tiago, capítulo 4, verso 14. Eu vou convidar vocês para lerem aqui todos juntos. Ok? Eu falo e vocês repetem, pode ser? Diz assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O tempo de Deus se chama hoje. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. O amanhã, meu amigo, o amanhã, querido, pertence a Deus. O Senhor só aceita uma resposta. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou fazer agora. Feche os teus olhos. Se você tem deixado para depois o que Deus tem te falado, saia do teu lugar enquanto essa música tocar e tome uma posição diante de Deus. Mas talvez você não está deixando para depois. Talvez você nem sabia que o tempo é hoje, que a hora é agora. E se você entende que você precisa mudar as suas posições e começar a ouvir Deus e a tomar as decisões, saia do teu lugar enquanto a música estiver tocando. Vai falando com Deus. Se você tem algo que Deus está te pedindo, saia do teu lugar e venha à frente. Fala: Senhor, hoje eu tomo a posição. Pode ser que você não vai fazer nada hoje, mas a posição precisa ser tomada hoje. Mas não dia e a hora, nem saberá, nem os anjos sabem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra. Dia o Filho do Homem retornará. Querido, se você sabe que precisa orar mais, tome a decisão hoje. Se você sabe que precisa conhecer mais a palavra, tome a decisão hoje, pela fé. E o Espírito Santo vai estar trabalhando em você. Querido, nós caminhamos por aquilo que nós cremos, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que nós cremos. Logo se ouvirá um grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu
graça para que possamos caminhar de acordo com a tua vontade, em teu nome, Jesus. Senhor, aqui estão os teus amados, aqueles, Senhor, que tomaram uma posição hoje, dentro daquilo que tu já tem falado ao coração de cada um deles. Senhor, que realmente, Senhor, oh Deus, coisas comecem a acontecer para o louvor da tua glória. Senhor, dá a eles graça, enche-os da tua graça, para que eles possam suportar o processo, mas que lá na frente eles possam te glorificar, porque eles voltarão cheios de frutos para o louvor da tua glória. Eu quero abençoá-los, cada um deles, Senhor, e apresentá-los diante de ti, para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome, no nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Tranquilo? Querido, continue de pé, nós já estamos chegando ao final do nosso culto. Eu queria que você fechasse os teus olhos e que você agradecesse ao Senhor por tudo que o Senhor ministrou durante essa reunião com você. Eu fui muito ministrada aqui no louvor através dessa música, dessa canção. Eles nem sabiam que eu ia pregar sobre isso, mas o Espírito Santo faz essas coisas. Então agradeça ao Senhor. Quero agradecer também a todas as pessoas que nos visitam. É o Fábio, a sua esposa, muito obrigada pela presença de vocês. Todos vocês, muito obrigado pelo de Indianópolis, né? A gente fica feliz quando vê o povo lá aqui em Indianópolis aqui com a gente. Feche os teus olhos, querido, e agradeça ao Senhor. Senhor, nós só temos motivos para te agradecer. Obrigada, Senhor, pelo louvor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que é a verdade. Que, Senhor, teu Espírito continue trabalhando no coração, na mente, nas emoções de cada irmão. Senhor, e que realmente possamos aprender a viver o presente. Para que, Senhor, no nosso futuro, possamos te glorificar por tudo aquilo que tu fez e que tu vai continuar fazendo em nossas vidas, para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a doce e maravilhosa comunhão do Espírito Santo, seja, meu irmão, com você e com você permaneça para todo sempre. E de em paz, que o Senhor te abençoe. Dê um abraço no visitante.